Boa noite a todos. A gente vai começar mais um trabalho aqui no Sarasvati Therapeutic Ashram, no nosso grupo Meditando no Ashram, onde a gente trabalha a questão da psicanálise junto com a meditação. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre pensamento obsessivo. O que é um pensamento obsessivo? Como é que ele se manifesta na vida da gente? Será que eu tenho um pensamento obsessivo? Se eu tenho, como identificá-lo? Como é que se trata isso? Como é que se resolve isso? Em primeiro lugar, é preciso a gente entender o que é um pensamento obsessivo, né? Então, vamos começar pelo começo. O que é um pensamento obsessivo? Pensamento obsessivo é uma coisa que não sai da nossa cabeça, que a gente fica pensando aquela mesma coisa praticamente o tempo todo. Existem pessoas que permanecem nesse pensamento obsessivo por um tempo tão intenso, tão longo, tão crônico, que acabam, por exemplo, desenvolvendo um processo de insônia. Existe insônia provocada por pensamento obsessivo. O pensamento obsessivo, ele vai trazer uma disfunção do nosso processo de raciocínio, porque a nossa mente, ela não foi feita para pensar a mesma coisa ao todo instante. Então você vai causar um desgaste, esse desgaste vai trazer reflexo tanto na questão mental, cerebral, física propriamente, vai trazer reflexo na questão adrenal. Por que na questão adrenal? Porque nós temos lá na suprarrenal produção de adrenalina e de cortisol. A adrenalina vai provocar o processo ali da nossa ativação, do nosso estresse, e o cortisol vai tentar resolver isso. Só que, como você fica o tempo inteiro sentindo aquela angústia daquele pensamento obsessivo, ela acaba se perdendo, ela não foi feita para ficar o tempo inteiro funcionando dessa forma. Eu sempre costumo fazer uma metáfora de um carro, digamos que você tenha um bom carro que ande a 200 por hora. Ele chega a 200 por hora, mas ele não foi construído para rodar a 200 por hora. Então, se você está lá numa rodovia e você precisa fazer uma ultrapassagem, de repente, sei lá, você botou o teu 200 por hora para fazer a ultrapassagem, depois você volta para o teu 110 e continua a sua viagem. Se você, em vez disso, andar o tempo inteiro a 200 por hora, provavelmente nós teremos aqui um desgaste prematuro, um desgaste excessivo de determinadas peças. O rolamento não vai aguentar, o pneu não vai aguentar, o sistema lá de virabrequim, de pistão, a caixa de câmbio, uma série de componentes do carro não vão suportar. Por quê? Porque ele não foi projetado para andar naquela velocidade, naquela rotação, naquela exigência das partes. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Nós fomos projetados para ter períodos de estresse. O estresse é necessário, é bom, existe um estresse bom, mas a gente precisa também ter momentos onde esse estresse não existe, onde há compensações, onde as coisas se ajustam. Tem pessoas que passam a noite inteira estressados, então a gente vai ter aí, por exemplo, a questão dos distúrbios de ATM, que tem a ver com a mandíbula, aquela dor que se sente, a questão do bruxismo, a gente vai ter o próprio processo de insônia primária, secundária, terciária, que é quando a pessoa tem dificuldade para dormir, quando acorda no meio da noite, ou quando acorda 3h30 da manhã, que é um distúrbio claro de adrenal desequilibrada. Então, a gente vai começar a ter uma série de problemas e tudo isso provocado, por exemplo, como a gente está falando hoje, sobre esse pensamento obsessivo. Então, o pensamento obsessivo não é só assim uma mania, um negócio assim, eu tenho isso, eu sinto esse negócio do pensamento obsessivo. Não. Ele traz uma série de distúrbios. O que mais, Davidson? Vai trazer um cansaço excessivo, porque você está gastando uma energia onde você não deveria gastar aquela energia. Isso pode trazer um nível de ansiedade mais alto? Pode. E esse nível de ansiedade pode provocar transtornos de ansiedade? Pode. Como, por exemplo, síndrome do pânico, como, por exemplo, alguns processos de taquicardia, alguns processos de sufocamento, de falta de ar, de dor no peito. Uma série de questões podem acontecer em função de tudo aquilo que está relacionado com ansiedade. Ansiedade é essa, nesse caso do que a gente está falando, provocada por um pensamento obsessivo. Ok, então, pensamento obsessivo, eu falei de algumas coisas, a gente poderia passar aqui a noite inteira falando sobre problemas que podem ser ocasionados pelo pensamento obsessivo. E de onde que vem um pensamento obsessivo? Pensamento obsessivo sempre vem de uma violência recalcada. Davidson, o que é violência recalcada? Vamos nós. Violência recalcada é toda vez que você, em vez de você explodir para fora, você explode para dentro, você implode.
Então, você teve um problema com alguém que você gostaria de falar, de xingar, de dizer que é isso, que é aquilo, mas por algum motivo, por questões sociais, familiares ou sei lá o que, ou pela sua formação, pela sua educação, você, em vez de falar, você guardou aquilo. Isso a gente chama de violência recalcada. Então, em algum momento você queria expressar algo, em vez de expressar, você jogou isso para dentro, recalcou, e isso vai desencadear um processo de pensamento obsessivo. Esse processo de pensamento obsessivo, ele pode trazer tudo isso que eu falei para vocês, mas tem uma coisa que é sequencial quando a gente tem pensamento obsessivo, que é a possibilidade de se desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo. O que é isso? O toque. Então, aquelas pessoas que têm toque, que ficam olhando a porta 5, 6 vezes, que ficam lavando as mãos até que a pele comece, por exemplo, a sangrar. Tem pessoas que lavam a mão tantas e tantas vezes até que a pele começa a sangrar. E outros transtornos obsessivos compulsivos que a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre isso. Tá, mas esse toque, geralmente ele vem de um pensamento obsessivo, que vem de uma violência recalcada. Essa regra, pessoal, eu nunca vi ela não ser cumprida. Então, todos os pacientes que eu atendi com toque têm um pensamento obsessivo que provoca isso. Todo pensamento obsessivo que eu já atendi tem o quê? Uma violência recalcada antes disso, ok? Então, sempre vai existir, ou menos o que eu tenho observado na clínica, é a existência sempre dessa sequência. Então, por isso que a gente está conversando hoje, para quê? Para que a gente possa olhar para os nossos pensamentos obsessivos e tratar os nossos pensamentos obsessivos. Joia! Alguém quer fazer alguma pergunta aqui sobre pensamento obsessivo antes de eu partir para como é que a gente trata isso? E eu vou dar alguns exemplos também. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quando eu ligo esse vídeo, a turma aqui fica inibida, mas não tem problema nenhum, pode perguntar. Alguém quer perguntar algo agora? Não? Ninguém? Nada? Tranquilo? Então vamos mais adiante. Tá, deixa eu dar um exemplo de uma situação que aconteceu essa semana. Então eu estava na praia e eu estava lá, eu comprei um saquinho daqueles de colocar o celular dentro, eu tinha um saquinho que está perdido em algum canto que funciona e eu comprei um saquinho que não funcionou. Aí eu coloquei o meu celular dentro, coloquei o celular da minha esposa, nós entramos no mar lá, aquele momento de lazer, ótimo, maravilhoso. Quando eu observei, tinha água dentro do saquinho e, para nossa surpresa, o meu celular não estragou, mas o da minha esposa estragou. Aí, no meio daquele momento gostoso tal, e a gente lá na praia, larga tudo, vai atrás, tem que botar num banho químico rápido, não sei o que, tem que fazer para tentar salvar o abençoado, e tá as informações ali, tem informação de banco, disso, daquilo, tudo, a gente trabalha com o celular, então tem muita informação importante ali dentro. E, no caso, aquele celular praticamente se perdeu, a gente ainda não sabe, estamos tentando aí ressuscitá-lo, mas há uma grande chance dele se perder. O que aconteceu com o Davidson? Veio aquela história, tá, por que o processo masoquista que a gente já estudou aqui, né? Que o masoquista tem essa questão da culpa. Então, poxa, por que eu não testei isso antes? Por que eu não observei? Por que eu não botei antes dentro d'água, dentro de um balde? Por que eu não inspecionei se estava fechadinho? Já fui direto ali, né? Então, aí ficou, por que eu não podia? Por que não fez? E por que? O que isso provocou? Um pensamento obsessivo. Mesmo depois de ter levado na assistência e tudo, que não deu certo lá no momento, depois de ter passado, aquele pensamento não passava na minha cabeça. Ficou o dia inteiro, por que eu não testei? Por que eu não vi? Por que eu não fiz? Isso é um pensamento obsessivo. Permaneceu durante muito tempo me torturando aquela situação. Tá, a gente poderia trazer aqui situações assim, isso durou um dia, no outro dia eu já estava sem esse pensamento me atordoando, né? Ainda vinha algumas lembranças, né? Tá lá o celular estragado, mas não daquela forma como estava. Mas poderia ter permanecido. Ia depender de gatilhos anteriores, do que aconteceu comigo, com a minha família, se eu tenho um processo de mergulhar em culpa constantemente, se sentir culpa é algo que eu carrego dentro de mim desde a minha infância, isso faria com que esse pensamento obsessivo permanecesse por um tempo maior, quem sabe por meses, por anos ou algo do gênero. Isso existe? Claro que existe. E existem pensamentos
obsessivos que se transportam desde muito tempo mesmo, digamos 10 anos que a pessoa carrega aquele pensamento obsessivo, 15 anos que a pessoa carrega aquilo, 20 anos, carrega desde a infância ou algo do gênero, né? Então, o que foi que eu errei, por que eu errei, o que eu poderia ter feito, eu não me entendo nisso e culpa se mistura com esse processo todo. Mas bem, eu dei esse exemplo para a gente entender o que é um pensamento obsessivo. O que mais? Aqui na turma eu dei um exemplo há um tempo atrás, acho que um mês atrás, sobre uma mania que eu estou tirando de mim, mas eu acho que eu ainda tenho, menos, mas ainda tenho, que é de falar sozinho. Às vezes eu estou andando aqui pelo meio do mato e eu estou falando comigo mesmo, estou gesticulando e estou falando comigo mesmo. Aí até o pessoal aqui, os alunos disseram, nossa, mas quem é que não tem? Todo mundo tem, isso é normal, aí eu também faço isso, beleza. Tá. Só que eu fui investigar isso que eu já tenho, eu tenho isso desde que eu me conheço por gente, acho que desde a infância. E eu fui perceber o quê? Pensamento obsessivo por trás daquela situação, daquela conversa do Davidson com o Davidson. Então, eu fui observar o que eu estava conversando comigo mesmo. Parece conversa de gente louca isso aqui, né? Mas um pouco nós somos loucos mesmo, para a gente conhecer a nossa própria loucura que a gente se estuda. Tá, mas naquela conversa existia também um pensamento obsessivo. Quando eu comecei a observar esse pensamento, a dar voz para esse pensamento e a entender o que estava acontecendo, gradativamente essa conversa do Davidson com o Davidson foi cessando e praticamente desapareceu. Ao menos onde eu tenho me observado, nos meus passeios aqui pela chácara, eu não tenho mais me observado falando comigo mesmo, tá? Parece esquizofrenia, né? Mas tá. Então, o que acontece? Quando a gente começa a observar, começa a trazer essa voz para fora, começa a entender o que está acontecendo, há uma tendência de este sintoma, esse sinal ser aliviado. Então aí é que entra a questão do tratamento. A gente vai falar mais sobre isso na hora que eu desligar o vídeo com o pessoal aqui, com as perguntas de vocês, mas o que a gente faz na prática? Digamos, num consultório, o que a gente faz? Primeiro a gente ajuda o paciente a identificar qual é o pensamento obsessivo que está fazendo a linha de trabalho de vida daquela pessoa. Ok, então já identifiquei qual é o pensamento. A gente vai começar a abrir esse pensamento. Por que eu estou, digamos que seja lá a história do celular. Tá, Davidson, isso pode acontecer, mas você vai comprar um outro celular e vai se resolver e a situação, e ninguém morreu, está tudo em paz, tranquilo. Tá, então você começa a trazer elementos para poder ajustar. Mas o principal elemento quando se trata pensamento obsessivo é deixar a energia fluir. Perceba que é essa energia concentrada que vai provocar todos esses males que a gente falou. Do transtorno obsessivo compulsivo, vai provocar crise de ansiedade, a síndrome do pânico, o aperto no peito, a sudorese, etc, a insônia. O que é isso? São formas desse bolsão de energia ser eliminado. Então, o que a gente deve fazer? Nós devemos deixar que o paciente, que ele consiga externar aquela energia. Como? Quando a gente fala de psicanálise, nós vamos falar sobre fala. Então é importante incentivar e deixar o paciente falar sobre aquilo. Ah, sobre o celular que caiu no mar? Sobre o celular que caiu no mar. Fala mais do celular. Fala mais do que você sentiu. Ah, eu me senti um idiota, porque eu devia ter olhado antes lá. Então tá, mas o que é ser idiota? Por que você se acha idiota? Fala isso para mim e fala o que mais. E em relação à sua esposa, pois ela estava ali e ficou sem o celular e não sei o que. Pois então tá. Então, em relação o que mais que você pode falar? Então você vai incentivando o paciente a falar sobre, porque à medida que ele vai falando, essa energia que seria direcionada para a insônia, que seria direcionada para o transtorno obsessivo compulsivo, que seria direcionada para a crise de ansiedade, essa energia vai ser dissipada através da fala. E é importante que a pessoa que está falando se escute também. Isso vai trazer um alívio muito grande nesse processo de entendimento do transtorno obsessivo compulsivo, do processo ali desta situação propriamente. Percebam que nessa questão da compulsão, também a gente pode associar com essa violência recalcada, com esse pensamento obsessivo, tá? Então tem processos de compulsão alimentar, não falei sobre isso, né? Processos de compulsão por compras,
diversos processos de compulsão que acontecem também através dessa violência recalcada, através desse pensamento obsessivo. Bem, Davidson, e como é que aqui vocês estão fazendo um curso onde a gente envolve autoanálise? Eu não vou estar na frente de um profissional falando sobre isso. Como é que eu faço para aliviar esse conteúdo recalcado? Você pode muitas vezes não ter um profissional, mas você pode ter um marido, uma esposa, um filho, um pai que você possa conversar. E o importante é que quem está escutando, que escute. Que não venha com aquela frasezinha assim, mas olha só, você tem de tudo. Sabe aquela frase quando a pessoa diz assim, eu estou mal, eu não estou me sentindo bem. Mas por que você não está se sentindo bem? Você tem braço, tem perna, você vive bem, você tem marido, tem esposa, tem filho. Isso é a pior coisa que se pode falar para alguém que está tentando externar algo. Então é importante que você escute. Lembra que a gente falou que é uma energia que está concentrada e precisa ser dissipada. Se você deixar, essa energia vai ser dissipada. Se você entrar com uma barreira nesse sentido, mas não se sinta assim, olha só como o dia está bonito, olha que legal, olha que vida boa que você tem, olha, você está reclamando de barriga cheia. Você começar a falar isso, você vai... Então não vou falar. E aí você perdeu a oportunidade de tratar, de curar, de resolver aquela situação, tá? Então é importante que quem estiver escutando saiba escutar. Então se você vai escutar seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, escute. Aprenda a escutar e entenda, observe que, por exemplo, aquela pessoa pode estar com um pensamento obsessivo que vai ser externado desta forma. Tá, Davidson, então consiste em escutar, uma escuta que vai ter ali um elemento de trabalho onde você vai provocar a pessoa a falar mais e a falar de uma forma mais profunda. Então a gente vai entendendo o que está acontecendo e vai provocando até que a pessoa consiga ter melhores resultados. Existem outras formas de você aliviar esse conteúdo recalcado? Sim. Uma forma muito importante, muito interessante é a permanência no presente. Nisso a meditação nos auxilia muito. Por isso que aqui, nesse encontro, a gente tem o quê? A mescla de meditação com psicanálise. Essa junção traz muito resultado, porque a meditação vai te ajudar a permanecer no presente, a estar mais focado, concentrado na sua respiração, mantendo-se mais no presente. A manutenção desta presença vai fazer com que você não precise ou não se direcione para um pensamento obsessivo. Então, estar sentindo, por exemplo, a respiração. Esse é o exercício mais simples que eu conheço para a gente aprender a viver no agora, observar a respiração. Então eu estou falando com você, estou olhando para vocês aqui, eu preciso estar o quê? Sentindo o meu corpo, sentindo a minha respiração em paralelo a isso. Eu não paro de sentir a minha respiração para poder falar com você. Eu continuo conversando com você e estou sentindo a minha respiração. Esse sentir, observar a minha respiração, me mantém no agora. A história do celular foi lá atrás, alguns dias atrás. Se eu estiver no agora, esse pensamento não consegue fazer parte da minha caixa craniana. As minhas questões futuras também não. Se isso, se aquilo, nada disso vai fazer parte, nenhum pensamento obsessivo do futuro vai fazer parte deste momento. Consequentemente, não vai me manter ou me elevar ao nível de ansiedade, se eu estiver no presente. Se eu estiver no passado, isso pode surgir e se acumular, se eu estiver no futuro também. Então, meus queridos, obrigado aí por vocês assistirem esse vídeo até o final. Peço que compartilhem, que curtem, que coloquem ali nos comentários que mais vídeos vocês querem que a gente produza. E eu vou continuar com a nossa aula aqui com o pessoal, porque eles são muito envergonhados, muito inibidos e não gostam de fazer perguntas. Nossa, né, Jane? Eles não gostam de fazer perguntas enquanto eu estou aqui conversando com vocês. Obrigado, até o próximo encontro. Forte abraço. Tchau.